Olha, tem o pessoal aqui, Alex, olha, Mari, Andréia. Tá saindo o som aí? O problema é sempre o som, né? Ontem eu tive um problema das conexões, né? E aí vocês me digam se o som tá saindo aí. Tá saindo o som? Axé, Paula. Paula, olha. Axé. Então tá saindo o som aí? Bom, tá saindo, né? Beijo, Yohanan, beijo, Daniel. Estamos aqui mais uma nossa live aberta, né? Nós temos as nossos encontros também internos, né, do Templo da Estrela Verde, e estamos aqui para falar da música sacra afro-brasileira. Tá ótimo o som tá ótimo. Tem um delay, né, tem um atraso, né, a gente fala aqui, demora um pouco a pergunta a ser respondida, mas... Bom, então vamos começar, né? Vamos começar aí. Hoje seria a ideia de fazer perguntas e respostas, né? Vamos esperar alguém se manifestar para... É verdade, Dani. Hoje a gente ia dar início à aula magna, né? Que tristeza, não? O vírus não deixou a gente ter a nossa aula magna. Edilane de bem-vinda. Aqui é o Júnior Calamucci. Sônia Regina da Silva José. E a Rorrento. Então vamos... Hoje é um dia de fazer perguntas, né? Mas... esperar alguém se manifestar, mas antes vamos pedir para nossa padroeira Santa Cecília, né, a Ian, que ela possa nos abençoar nesse dia. Amanda Vela, que possa nos abençoar nesse dia, que possamos estar sempre abençoados pela divindade da música, da poesia, né, que é Santa Cecília aqui no Ocidente, e que possamos estar sempre acobertados por aí, né? Somente nós, os tocadores, né? Ó, Alexandre, tudo bom? O Alexandre tá aqui, grande mestre Alabê Alexandre, um dos maiores alabês que eu já vi tocar na minha frente, assim, ó. O cara é realmente é um escândalo, assim, é um absurdo, certo? Então, né, vamos pedir para ela... Desde já vamos...
todos os chigarangomas, todos os runtós, todos os tabaqueiros, todos aqueles que fazem a música de terreiro, né? A verdadeira música de terreiro, porque tem muita coisa que não é. E é tida como e é cantada nos terreiros, né? Deixa eu arrumar aqui. Isso. E esse cântico foi o cântico de Bênção Aramã. Madalena, seja bem-vinda, Nancy, todo o pessoal chegou agora. Esse cântico que eu fiz agora é o cântico de Ayan, né? Um dos cânticos, chamado Cântico do Amanhecer, a Hebe Fernandes. Bem-vinda. E chamado de Cântico do Amanhecer, né? Porque é um cântico que nas celebrações se fazia, né? Antigamente na hora que o sol estava nascendo, né? Eu vi celebrações na hora do sol nascer, na hora do meio-dia e antes da anoitecer, né? No crepúsculo. A bênção Renê, a bênção Sérgio Ney, seja bem-vindo. Neldi Tavares, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todos aqui na nossa conversa, né? Hoje é um dia de perguntas e respostas e aguardo, né, alguém se manifestar. Enquanto isso a gente vai falando aqui. A divindade Ayan é a divindade da música, né? A divindade dos tambores, da dança. E é ela que seria a regente, né? Ou a divindade principal do culto de Ayan, o culto dos músicos de terreiro. E Vandir, bem-vinda. Douglas Silvério, bem-vindo. Kátia Bazan, seja bem-vinda. E essa divindade que se perdeu aqui no Brasil, né? E se manteve talvez só lá em Cuba, a divindade Ayan, né? Que é a divindade dos tambores sagrados. E Ayan, ela é uma divindade que ela possui um sacrário, que é o tambor, né? Ela vive dentro dos tambores, ou o assentamento delas dentro dos tambores, principalmente dos tambores fechados, que são esses aqui assim, né? Milton de Aganju, salve. Esses tambores aqui são os batatas, né? Deixa eu arrumar aqui. Agora, só um segundo, vamos arrumar. Milton de Aganju. Douglas Silvério, benção a todos. Sérgio Ney, só bem, benção. Arrumar que eu não sou, me dou bem com essas coisas modernas. Francislene, Amandinha, mestra Yassamiro, sua bênção. Então essa divindade ela se perdeu no Brasil, né? E nós procuramos resgatá-la, né? Trazer ela de volta. E ela é centralizada aqui no Brasil, né? Nas Américas, um tambor, né? Mas ela é uma divindade da música de cordas, né? Da música das danças. Na África, interessante que na África o dançarino ele é um músico, ele é considerado um músico na África, né? E até um tempo atrás, né? Aqui no Brasil também, né, havia essa relação muito próxima entre dançarinos e músicos. E o dançarino, por que ele é considerado um músico? Porque os passos dele têm uma relação muito próxima do que se toca no tambor, né? Maristela, salve, seja bem-vinda ao nosso ao vivo, né, nosso aqui sobre tambores. Então essa aqui é a nossa live aberta, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre, né, alguns cânticos, alguns ritmos, né, que tem relação com os aspectos rituais de terreiro, né? Como eu disse da outra vez, nós possuímos três, né? Três: instrutor Diógenes, Rafael Leonardo, Cássia Bueno, Daniel Paixão. Ela pergunta aqui, o que é o tambor de choro? O que é esse ritual? O que eu conheço, o tambor de choro em algumas tradições, o tambor de choro é quando você faz como se fosse um axexê, né? Um ritual de despedida de um morto, né? Eu conheço esse ritual, né?
que tem, é um ritual que já está extinto praticamente, né? Assim como alguns axixês também já não tem muito, as pessoas já não se lembram direito, né? Como que é feito. Agora, também tem o tambor de choro, existe um tambor que né, como se fosse uma espécie de cuíca, né, que ele fala, ele tem uma espécie de lamento, né, e tambor de choro também a gente chama de lamento, essas figuras que a gente faz assim, ó. Eric Wolff lá do Rio Grande do Sul assistindo, um salve aí para todos, né? E o tambor de choro também é esse. Nós fazemos esses intermezsos que chamam, né, dentro de algum ritual. Uma coisa, Verônica, seja bem-vinda. Uma coisa que é chamada furibalé. Furibalé é uma saudação a uma divindade ou uma saudação a alguém ilustre que chega do terreiro, né? Não seria o meu caso, que eu não sou ilustre, né? Mas quando chega alguém no terreiro, a orquestra ritual, isso era tradicional em todos os terreiros, né? Quer seja na Umbanda, quer seja nos candomblés, nos batuques, né? O que acontece? Está tendo as celebrações, os cânticos, os tambores param e fazem isso daqui, ó. Né? Isso é chamado furibalé. Ou então, né, como aqui da vez que eles fazem isso aqui. Que é uma saudação. Furibalé significa deitar e saudar, né? E calejo e agbotorum e isso daqui tem que ser bem executado. Por que eu tô falando isso? Por causa da pergunta da Dani, que é do tambor de choro, né? Porque isso aqui é uma espécie de choro do tambor. São os lamentos que servem tanto para esse aspecto mais funeral, vamos dizer assim, ainda que os axixês eles são tocados. O axixê é um ritual funeral, principalmente dos iorubás, né? E dos jejes também fazem. Ele é tocado em cima, que é chamado o sium, né? Que é tocado em cima de cabaças, em cima da água. É um tambor de cabaça, que se diz assim um pouco aproximadamente, né? Ou quando a pessoa, o dono do terreiro é falecido e ele é muito famoso, né? Ou seja, tem um gal muito elevado, o que eles fazem? Eles afrouxam o tambor, né? E tocam o tambor com a pele bem frouxa, né? E também existem os porrões, né? Que são vasos onde você toca com uns abanos em cima, né? Esse é o que eu estou falando. Eu estou falando de axixê, né, gente? Com tudo isso que está acontecendo, o mestre Itarina aqui nos assistindo, sua bênção, bênção a todos nós. Mas é tudo isso por causa do tambor de choro aí, da pergunta da Daniele, né, que ela perguntou sobre o tambor de choro. Aí comecei a discorrer um pouco sobre outras tradições aí onde você lamenta os mortos. Tem um ritual muito bacana ali na América Central, que é El Cajón pel Muerto, que é de onde surgem os cajons, né? Então os cajons que são tocados na música popular, né? Que foi levada da Colômbia, na verdade, ele foi levada ali para a Espanha, e o cajón se introduziu na música flamenca, né? Principalmente nas bolerias. E quando aconteceu isso daí, só que lá na Colômbia e na América Central existia o Cajón para los Muertos, que era um ritual, né, fúnebre, onde se tocava em caixas, né, ou nos próprios caixões. Daí vem o cajón. Então ele tem uma origem ritual, e uma origem ritual um pouco
não vou dizer tenebrosa, né? Mas ela é bem sensível, né? Com as coisas das tradições afro-brasileiras aí. E por quê? Porque ali, assim como nos Estados Unidos foi proibido o uso de tambores, e por isso que a música afro-estadunidense ficou mais centrada na voz e na parte harmônica, né? Também em algumas regiões da América Central foi proibido o tambor, e aí o pessoal batucava nas caixas, né? E aí surgem aqueles tambores de língua, que também tem uma relação com os tambores indígenas, e surgem os cajons. O Ganso, boa tarde, Ganso. Sérgio Neis, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite você também. Então agora as perguntas de vocês aí, já foi feito só uma pergunta, pessoal acanhado, né? Porque eu acho que precisa ter mais interação entre todos nós, né? Com essa interação a gente conseguimos ter um maior aproveitamento dessas redes, né? Porque eu dizendo ontem eu não consegui entrar por conta de sinal de internet, né? Dá umas osciladas, mas parece que agora está tudo bem aqui. Vou aguardar um pouquinho, né? Algumas perguntas aí, se vocês tiverem. Não adianta só falar, né, gente? Ficar falando. E um monte de gente aí também já canta ponto, né? E canta ponto, né? Canta muito melhor que eu, toca melhor que eu. Então, eu vou ficar falando sobre isso, né? Vamos responder, vamos ter uma interação de perguntas e respostas, que eu acho que é mais aproveitar melhor, né, esse espaço para tudo isso. Em cima disso, depois eu quero até falar algumas coisas. Alisson Dinamarco, seja bem-vindo, Alisson. Boa noite, Ganso. Boa noite a todos. Vamos fazer 3 toques banto aqui, vai? Ninguém pergunta nada. Vou fazer aqui primeiro aquele que é chamado de Congo ou arrebate, né? Na verdade o nome completo dele seria arrebate de Congo, né? O tema da live de hoje, Sol, Ami, não tem tema, eu estou esperando pergunta aí pra gente ir conversando, né? Ó, o arrebate. Amanda Piccoli pergunta aqui, por que os tambores são proibidos nos Estados Unidos? Tem terreiros como no Brasil, em todo lugar do mundo os terreiros são como os nossos? Não. Os africanos, quando chegaram lá, eles procuraram trazer sua cultura, né? Procuraram trazer a dimensão do que elas tinham, do que eles tinham na África, né? E o que aconteceu? Eles foram proibidos porque os tambores eram usados para comunicação, principalmente. Mas o que aconteceu aqui que o Rui Barbosa fez, quando você tira o tambor de uma casa espiritual, de um terreiro, de uma tradição, o que acontece, né? Você tem um instrumento musical, na verdade, você impede que muita dessa cultura permaneça. Muita dessa cultura ela se estabeleça no lugar, por isso que tiraram isso dos negros americanos, norte-americanos, né? E lá nos Estados Unidos, no começo, haviam a santeria, né, como tem em Cuba, né? Inclusive até em alguns lugares da Louisiana ainda existe ali. Que a santeria, na verdade, ela é uma espécie de umbanda deles lá, né? Porque mistura o catolicismo com as coisas africanas e tudo. O ritual africano, por exemplo, de Cuba é chamado regra de Ocha, né? E existe a regra de Ocha, a própria santeria mais pura, né? E o culto Mayombe, que seria o culto Angola-Congo daqui do Brasil, né? E tem os Mapuche, que são também os rituais indígenas, etc, né? Mas nos Estados Unidos isso tudo foi proibido, né? Até hoje ainda tem alguns terreiros lá.
Em Cuba é diferente por quê? Porque lá como é um país comunista, surgiu-se a ideia de que eles não teriam terreiros ou templos, né? Então as pessoas fazem em casa, né? E aí eles acostumaram a fazer assim. Então cada casa é um terreiro, cada casa é um lugar onde você celebra as coisas para os orixás, para os santos, né? O tambor de mina, você está falando dos ilus, né? Que é o tambor redondo. Eu tenho ele aqui, mas ele está lá em cima. Então lá em cima está difícil de pegar. É aquele tambor redondo, parece um tambor turco, né? Mas o tambor de mina também tem o tambor da mata, que é um outro tambor que eles tocam um pouco deitado, né? É um pouco diferente, ele parece mais um tambor escavado, né? Eles são um pouco mais rústicos do que aqueles redondos, são chamados ilus. Esses ilus são os mesmos ilus, têm a mesma origem que o ilu do Rio Grande do Sul, né? Que são tambores cilíndricos, né? Eles têm eles são de forma cilíndrica. No Jeje, antigamente, haviam esses mesmos tambores cilíndricos tocados deitados como se fosse um batá. E no Rio Grande do Sul havia o tambor inhã, né, que talvez seja um dos últimos lugares onde exista a lembrança de Ayan, né, no nome do tambor inhã. E ali nos cultos do tambor de mina também, né, nos xangôs do Nordeste, etc., tem o tambor ian, que é o tambor maior. Ricardo Linhares, boa noite. Boa noite. Ó o Márcio aí, o Márcio, ó. Salve Márcio de Oxóssi. Ricardo Linhares. Cantando o Ricardo Tata. Bem-vindo, Paulo de Souza. Combo de ouro, meu amigo. O seu é o melhor. Que isso, Alexandre. Você, o meu combo de ouro, você é aqui, dois grandes alabês aqui do Brasil, ó. Aqui o alabê do mestre Alexandre e o mestre Márcio de Oxóssi. Isso é uma honra estar com esses meus brothers aqui. A gente precisa reunir um dia para todo mundo junto. Combo de ouro, eu falei, ó, combo de ouro é um ritmo banto também, como é o arrebate ou combo, né? Ele é a origem do samba. Assim como o combo de ouro, ele é a origem desse funk carioca que tem hoje aí, né? Que é o mesmo, é a mesma clave do Abamunha, né? Que é tocado nos candomblés, que é essa aqui, ó. Combo de ouro já é samba. E aí você pode, né, dependendo do terreiro, tocar, né, mais devagar, mais rápido, né, a velocidade não tem nada a ver com o estilo do toque. Outro dia me perguntaram aqui, né, que tinha o samba de caboclo, tem o combo de ouro, tem a caboclo, tem o samba, um outro samba aí. E na verdade é o mesmo ritmo, né, só fazendo de caboclo Combo de ouro eles falam que é esse. Mas é o mesmo ritmo, né? Você tira uma nota ou outra e o pessoal fala que é outro ritmo, mas não é o mesmo. Andréia. Na pergunta aqui, ó. Pelo que o senhor falou, não existe diferença entre música de terreiro com pontos cantados. Uma música composta por uma pessoa que não é do culto compõe uma música relacionada aos guias. Essa música não é considerada música de terreiro? Então, é assim. Existem dois tipos de pontos cantados dentro dos terreiros. Tá? Beleza. Existe o ponto de raiz. O que é o ponto de raiz? Que é aquele que é trazido por uma entidade. Uma entidade um dia incorporou em alguém, né? Não se sabe as origens disso, porque muitos pontos antigos vêm de tão longe, de tempos tão afastados que
é difícil de você entender a origem, achar a origem desse ponto, né? E naquela época não se anotava. Porque existe a capacidade, um tipo de mediunidade, que é chamada psicofonia, que é a capacidade de você receber ponto cantado, mas não só ponto cantado, receber música até, né? Se a pessoa ouve a música, ela canta ou toca ou anota em partitura. Às vezes havia médiuns antigos que partituravam sem saber partitura, nunca aprenderam e faziam aquilo. Esse é um estudo que se perdeu, né? Mas existe a música, o ponto de raiz, que são esses que as entidades trazem. Existe o ponto de louvação, né? Você pergunta se uma música composta por uma pessoa que não é do culto compõe uma música relacionada aos guias. Não, existem vários cânticos para nossos mentores que são compostos, que são lindíssimos e não são de raiz, e eles podem perfeitamente ser tocados no terreiro. Eu estou falando de outros pontos, como eu já disse aqui, que trazem mensagens que não são positivas, né? Muitos conhecem aquele acho que foi do Exu Marabô, não sei quem te dá lá, que morreu com um tiro na porta do cabaré. Como é que você canta isso dentro do terreiro, minha gente? Eu não entendo, né? Ou do Zé Pilintra, que foi buscar maconha no morro, essas coisas não se canta, né? Eu acho que tem coisa que tem que saber a medida disso aí. O que você está invocando para dentro da tua casa? Agora, quando, por exemplo, o próprio hino da Umbanda, ela foi composto, né? É uma composição e canta-se dentro dos terreiros tranquilamente, assim como outros pontos. Aquele Ogum de lê, 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 Ogum de lê é tata no arimê, Ogum de lê, 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 Ogum de lê é tata no arimê. Esse ponto ele é composto, ele não é de raiz, mas é lindo, né? E pode ser cantado dentro dos terreiros tranquilamente. Eu já dei o exemplo da outra vez, né, do ponto do Caboclo Aracati, que o Imaurite gravou, né, que ele deu uma mexida no ponto. Na verdade, quem fez isso foi o JB de Carvalho, mexeu no ponto e deixou ele deixou de ser de raiz, né? Deu uma mexida. Isso também acontece muito. Mas assim, não, assim, tem músicas compostas que são muito bonitas, né? Agora, por exemplo, tem ponto que a gente vê muito em festival, que na verdade são cópias de outro ponto, eles só mudam a letra, né? Eles só mudam a letra. Isso também precisa ser repensado um pouco, né? Paulo Posidônio, seja bem-vindo. Andrésa, né? O Júnior Agiliza? Júnior, Agiliza. Sabe por isso que os pretos americanos possuem tão boas músicas, dominam os instrumentos como guitarra, etc. Nós aqui também, né, Júnior? Aqui, nossa, grandes compositores nós temos aqui, como Xinguinha, o Senhor, né? E outros que vieram a posteriori, né? A nossa música é riquíssima, a nossa música era riquíssima até os anos 80, né? Em Cuba tem muitos compositores também, né? É que como os Estados Unidos dominou culturalmente, né? A gente vê mais a música deles entrando nos lugares do que propriamente a nossa. Inclusive a gente não vê nem a nossa aqui, né? Mas evidentemente, né? A ausência do tambor, a música americana, ela só foi ter tambor quando surgiu o jazz, né? Que aí eles botaram a bateria, surgiu a bateria a partir disso, né? Então a bateria é um instrumento essencialmente norte-americano, né? E nós adaptamos aqui para a nossa realidade aqui do Brasil. Fábio Dália, bem-vindo. Só me falar sobre a nação Nagô. Então, os Nagôs, eles são praticamente duas coisas. Nagô era um modo como os jejos se referiam aos povos iorubás, né, que significa estrangeiro, né? Mas Nagô também é, né, uma das nações, que essa questão de nação ela é muito polêmico você falar sobre nações. Na verdade são culturas diferentes, né? Quando a gente fala nação, a gente tenta entender que existia na África vários lugares onde se cultuavam determinadas divindades de modos específicos e diferentes. Mas é mais acertado falar culturas do que nações, né?
Até porque, quando você fala nação, a parte geográfica, né, ali da África mudou muito, muda o tempo inteiro, né? Então não dá para você falar muito em nação, mas o que existe são culturas, né? Então quando você pensa nos Nagô, eles eram também, né, um grupo Yorubá que veio para o Brasil, né, que é a tradição Nagô, né? Eles vieram para o Brasil e os Nagô, o que eles fizeram, né? Eles foram aquele pessoal, aquela cultura, fala nação para ficar mais fácil, que na verdade sistematizou, né? Ajudou as outras tradições, né? Acho que tradição é a palavra mais acertada, a se reencontrarem, né? Principalmente ali na Bahia, né? Ou seja, eles ajudaram, por exemplo, os bantus a refazerem o culto deles. Quem são os bantus? São os Congo-Angola. E já vieram para o Brasil os bantus, os Congo-Angola, os Kassange, os Benguela, né? E todo esse povo bantu veio para o Brasil já com a sua religião não descaracterizada, mas muitos já vieram catolizados, né? Caso vieram católicos. Inclusive a primeira igreja católica da África é lá em Angola, né? E no Congo também você vê muito. Então muitos já vieram católicos para cá, né? E eles foram, os povos bantus foram os primeiros a vir para o Brasil, né? Ali até junto com as naus de Cabral, né? Vieram alguns bantos naquelas naus. Então, evidentemente, muito do culto deles havia sido esquecido e os Nagô ajudaram a recuperar. Então você vê, durante muito tempo, os cultos Angola-Congo eles foram feitos com a forma que os Nagô faziam, né? Daquele formato. Uma outra coisa, por exemplo, que pouca gente sabe, as roupas, as saias, né? E algumas outras roupas que se usam nos candomblés são roupas do tempo da época ali da aristocracia francesa, né? Que usavam saias, etc. Porque na África não é daquele jeito, né? É bem diferente as roupas, né? Hoje há uma recuperação aí dos fundamentos dos bantos, né? E uma parte deles não desmerecem, né, o que aprenderam com os Nagô. Eles não desmerecem, né? Isso aí continua do jeito que é. E claro que há também a influência dos indígenas nesse processo todo, né? Durante muito tempo houve sim a relação entre os povos escravizados que vieram até aqui e se relacionaram com o povo banto inicialmente, e depois os Nagô trouxeram, né, a sua cultura, trouxeram a sua característica, né? Todos claros sobre a égide de Oxóssi, né, que foi talvez o primeiro orixá a ser fundamentado aqui no Brasil. Por isso que fala que todo terreiro descende de Oxóssi, né? Todos os terreiros do Brasil descendem de Oxóssi, dizem isso, né? Porque os primeiros foram sacramentados de Oxóssi. E então os Nagô eles trouxeram fizeram essa amálgama, né? Pegaram coisa do Jeje, inclusive o nome dos atabaques, Rumpi, Lé, são nomes Jeje, né? O toque Ijexá, que é de uma outra nação, eles colocaram para dentro do culto Nagô também, e por aí vai, né? A própria palavra Bamunha e o ritmo, a Bamunha também é Jeje, etc. Tá certo? Uma nação importante. Silvia Pimentel, boa noite. Boa noite, Maria de Lourdes. Então, Jorge, um pouco dos toques de Quimbanda ele está falando. O instrutor não muda muito, né? Não, inclusive eu tenho, tá lá dentro também, o primeiro atabaque da Umbanda, né? Que era um atabaque para Exu, um sagrado para Exu. Né, que até polemizaram sobre isso, mas isso é bobagem, né? O primeiro atabaque foi dada a permissão para ser usado na Umbanda. Os toques para Quimbanda não mudam muito, porque são utilizados os toques de mão mesmo, né? Os toques mais dos Angola-Congo. Inclusive a palavra Quimbanda, ela tem uma relação muito, né? Quimbanda significa curador entre os bantos, ou Kumbanda, né? E a palavra Umbanda também tem uma relação com as tradições Angola-Congo, que tem uma relação com o sânscrito antigo. Vocês falam, mas como que pode ter essa relação na África
e com o sânscrito antigo, que é Índia e África, né? Acontece que houve, né, os primeiros povos a habitar ali o continente indiano, ali para baixo, né, a Índia, foram povos negros, que eram chamados Drávidas, né? Nas migrações depois vieram os brancos, os árias, dominaram a Índia, dominaram os Drávidas, e estabeleceram a hierarquia das classes, das castas na Índia, né, onde os brahmanes eles são a classe superior em geral, são de pele branca. E os Drávidas, eles são, né, é o povo mais de origem ali da própria Índia, que são de pele negra. Agora, os povos banto, quando houve o escravagismo dos árabes, muitos povos ali do sul da África, que são os bantus, né, eles foram levados para onde? Para a Península Arábica e para a Índia. Inclusive, até hoje, existem grupos étnicos ali na própria Índia que eles conseguem entender e conversar com determinados povos ali da África Negra, do sul da África. Então, os toques, né, de Quimbanda, né, que é a pergunta aí do instrutor, os toques são praticamente os mesmos, né? Os mesmos, são as cabulas, né? São o congo de ouro, os barraventos, né? Usa muito barravento, né? Na quimbanda, né? Aquele barravento, isso aqui, né? Mais rápido, marcial, né? Esse ritmo, por exemplo, alguém perguntou aí, já falei da outra vez, né? Esse ritmo, por exemplo, é a origem do blues americano, porque aqui no Brasil a música popular dificilmente tem esse tempo aqui, né? Então o blues, né? Ele possui uma levada que vem desse ritmo aqui, né? Só que aí já ele vem via banto também, né? Via ritmos banto, mas também vem via Senegal, né? Que tem muito escravo lá na África, nas Américas, né? Que são oriundos do Senegal, do Chad ali, aqueles pedaços ali. HK, salve. Hamilton Tavares, seja bem-vindo. O senhor pode mostrar e dizer os nomes dos instrumentos que o senhor tem aí atrás? Ixi, tem muita coisa aqui. Aqui, ó. Aqui são os batatas. Aqui são os batatas. Esses pequenininhos aqui são chamados cudi, né? Que são os agudinhos. Esse instrumento aí, o Carlinhos Brau, ele observou o pessoal tocando e ele criou aquelas bacurinhas, né? Que se usa lá na música baiana. Os batás, aqueles batás ali em cima, são os meus batás pessoais, né? Porque na tradição de Ayam você tem os seus batás, então você pode construir outros batás para as suas divindades, que estão aqui atrás, ó. Os batás aqui atrás são os batás de Xangô, né? Ali tem um chequerê, aqui nós temos ali atrás aquilo ali é uma engoma, é um tambor banto, né? Que tem umas caras aqui. Aqui temos outro, isso aqui é um tamboracom, né? Isso aqui já é de uma outra região da África também. Acom é como chama Ayan, né? Ayon, dessa região, que é uma região Ajeje. E aqui embaixo, nós temos aqui um tambor guardião, uma outra engoma, né? Então alguns tambores eu estou guardando aqui no nosso santuário de Ayan aqui, né? Então, tem mais coisa, gente, tem muito tambor. Benção, Nayan. Mestre Nayan, peço sua bênção. Já chegou aqui. Júnior agiliza. Flávio Roberto Zaragoza. Seja bem-vindo. Márcio de Oxóssi. Eu recebo pontos. Em um minuto vem um ponto ou aparece na hora da gira. Ponto raiz. Isso é raiz também. Pode ser, Márcio. Desde que tenha, né, alguns fundamentos nos pontos. Mas isso, se você recebe ele através, você deve ter a psicofonia, né? Tem gente que tem facilidade para isso.
Uma época eu recebi alguns pontos, mas eu não cultivei isso, né, muito, né? Eu não cultivei esse aspecto mediúnico em mim. A não ser quando a entidade mesmo vem, né, e encosta ali e passa, fala, olha, quero tal ponto aí. E aí vem vindo aquelas melodias assim, você abre a boca e sai, né? Mas isso é um ponto de raiz, sim, né? Mas é claro, né, você precisa ver a letra, né, tudo isso, né? Às vezes a gente pode se enganar também, né? Mas se a melodia for uma coisa que a gente fala, nossa, eu nunca comporia isso. E a própria letra também, né? Aí é um ponto de raiz. Mas em geral, quando a gente recebe, esses são pontos de raiz, ou quando a entidade traz, né? Cauê Rocha, salve Cauê. Ana Maria Correa Brantes, seja bem-vinda. A Vilma, mãe Vilma, salve mãe Vilma. A Celinha, benção Celinha. Bruno Ilia, salve Bruno. Juliane, bem-vindo. Feliciano, bem-vindo a todos. Ana Maria, Kediana, sua benção Kediana. Paulo Henrique, benção. O instrutor, o senhor acha que mudou muito a Umbanda dos anos 80 e 90 para os dias de hoje, musicalmente falando? Eu acho que mudou completamente, viu, instrutor Diógenes? Mudou para coisas melhores e eu acho que mudou para coisas piores também. Porque, por exemplo, ali nos final dos anos 70, havia uma coisa que não dividia os tocadores, né? Isso é uma das coisas que a gente observa, né? Antigamente, quem tocava o atabaque com a mão, tocava com a que davia, assim, não tinha muita diferença. A pessoa podia ir nos terreiros de tradição africana e tocar, né? E nas angolas tocar com a mão e na Umbanda tocar com a mão. Então, acho que houve, sim, essa já foi uma das diferenças que aconteceram. A outra diferença que aconteceu é que, com todo respeito às escolas de Corimba, mas elas sistematizaram determinadas coisas que fizeram com que todo mundo começasse a tocar um pouco igual, assim. Acho que, porque, primeira coisa, os tambores têm várias vozes diferentes, né? Cada tambor tem que cantar numa voz. Né? Isso daí você está vendo cada vez menos hoje em dia. Né? Isso já acontecia até nos cultos de nação antigamente, onde os dois tambores menores fazem igual e só um sola. Mas não é bem assim também, né? Não era, pelo menos. Agora, na Umbanda e na própria Angola, a Angola ainda mantém, né, os três tambores tocando diferente, mas a Umbanda ela parece que sumiu isso, né? Parece que sumiu. Esse é das coisas que até, né, não temos nada contra o pessoal que tem escolas de Corimba, né? Eu mesmo dou aula para muita gente e tal, mas já dei também aula para muita gente, inúmeras pessoas aprenderam comigo, mas eu sempre ensinei os três atabaques a tocarem de forma diferente, né? Não pode tocar os três iguais, né? E isso aí eu acho que é um toque, né? Que até para quem tem escola de Corimba, também que você é instrutor de Diógenes, né? Ensinar os toques diferentes para cada tambor, né? Essa é uma das coisas que mais mudaram. Outra coisa que mudou muito é a questão dos festivais de Corimba, né? Eu acho que existem encontros de Corimba, como o Pai Roncalli faz ali em Taubaté, que é uma coisa muito interessante, né? É uma coisa até que engrandece a todos coletivamente, né? Porque todos têm contato. Mas acho que os festivais de Corimba ainda têm outros objetivos que não são tão somente fazer a união entre os tocadores, inclusive, né? E é isso. Acho que mudou muita coisa, né? Acho que muita coisa foi para melhor também, né? Apareceram vários meninos que tocam muito bem, né? Apareceram vários que cantam muito bem, né? Pessoas dispostas a resgatar as coisas da tradição de Umbanda, etc. Né? Júnior Agiliza. Na Angola, muitas cantigas, palavras em português. Aquela nação foi colonizada depois da escravidão ou ao mesmo tempo? Porque essa herança. Essa Angola que canta com as coisas em português é chamada Angola Milongada, né? Mas é claro, né, que muitos cânticos já vêm assim lá da própria Angola, onde fala português, né? Muitas coisas já vêm de lá assim, inclusive outras coisas dentro da própria Umbanda, porque a Umbanda ela possui 4 raízes. Ela tem a raiz ameríndia, né? Ela possui a raiz
raiz europeia, né? Branca. Possui a raiz oriental, que muita gente se esquece. Antigamente havia a Umbanda oriental, era muito comum, né? Havia muito aqui em São Paulo. E possui a raiz africana. A raiz africana da Umbanda, ela vem de um grupo, lá que tem influência, né, dos outros grupos étnicos aí, como os próprios Nagô, os próprios Jeje, né? A Umbanda do Rio Grande do Sul, por sua influência do Batuque, etc. Mas uma das nações que são essenciais dentro da Umbanda, que vem, na verdade, da Umbanda Morocco, que talvez seja um dos mais antigos, um grupo étnico banto chamado Lundaquioko, né, que são ali da região do Congo, de Angola. Então, no Congo eles acabaram falando francês, mas Angola falava português, né? E durante muitos anos a Umbanda foi considerada uma nação também, né? Depois que ela se caracterizou de outra forma. Você pergunta se foi colonizada depois da escravidão ao mesmo tempo. Eu acho que foi, acho que já veio assim, viu? Até por causa dessa questão do português. Você canta aquele Emicaiá, Selombanda, Selomina, Selombanda, Emicaiá, Selocó, Camina de mamãe, Camicaiá, né? Emicaiá, Selombanda, Selomina, Selombanda, Emicaiá, Selocó, Camina de mamãe, Emicaiá, que vê, caiá, ó, minha mãe de Aruanda, seguribanda, que vê, caiá. Você vê que já entra aí o português, essa é chamada Angola milongada, né? Onde entram palavras em português. E tem algumas, por exemplo, aquele site daqui a Lubaiá, aqui não é seu lugar, o que veio fazer aqui na casa de Pai Lembá, né? Também é uma canção de Angola, só que essa já é bem aportuguesada mesmo, né? A Sônia. O que caracteriza a música sacra nos nossos ritos? O que caracteriza é que as nossas músicas, Sônia, são, essa Samir, elas são sagradas como por exemplo, o gospel, como a música, o cântico da igreja, né? Eu acho até que o próprio umbandista se esquece disso, né? O pessoal de terreiro, né? Se esquece um pouco disso, né? Porque quando você vai na igreja, você vê as pessoas em profunda contrição, né? Contrição, o que é? Uma observação interna, né? As pessoas estão ali pensando, né? Concentradas em cantar, né? Principalmente aqueles pessoal do coro da igreja, por exemplo, ou nas sinagogas, ou lá no qualquer religião que você vá, né? Os católicos, os budistas, né? E eu vejo um pouco na Umbanda, no Candomblé, o pessoal um pouco fora, assim, né? Eu vejo poucos, o próprio que estão aqui, né? O mestre Alexandre, o Márcio do Chossi, o Sandro, né? Quando eu vejo cantar, a gente vê que eles estão ali mesmo concentrados naquilo, né? Eu vejo muitos meninos cantando, eles não estão ali concentrados para fazer, né, como deveria. Então, música sacra é você entender que em todo e qualquer ritual existe a música sacra e existe a música profana. A música profana é a música que a gente ouve no rádio, por exemplo, né? É a música chamada secular, né? E a música sacra é a música sagrada, né? Aquilo que nós cantamos dentro dos terreiros, quer use tambor, quer não use tambor, usa maraca, né? Mantras, né? Dependendo da tradição você tem tudo isso. Bruna Silvia. O Ralph, benção, mestre. Benção, Ralph, tudo bom? Some. Obrigado, de nada. Casinha ou Cami? Você precisa da minha ajuda? Please, I need your help. Talk to me. What's your problem, Kazem Oluzankami? Who are you from? Instrutor Diógenes.
Igual o terreiro começou a usar tabaco. Então, aí entramos na grande polêmica, né? Existe aquilo, quando você fala em terreiro, estamos falando de terreiro, né? Os terreiros tradicionalmente vêm lá né, o uso do tambor, né, vem lá das origens mesmo, né? Os próprios índios aqui tinham seus tambores. E aí você precisa identificar a origem do tambor, né? E qual terreiro começou a usar atabaque? Eu acho que talvez os primeiros terreiros, né, que tiveram aqui, né, que talvez fossem os calundus, né, ali, volta de 1400, 400 não, desculpa, que começou em 1500, caiu e voltou. Mas terreiro, nós tivemos ali os grandes terreiros na Casa Branca, né? Na Casa Branca, né? Um dos primeiros terreiros de candomblé da Bahia, né? Os próprios grupos Jeje, mas isso é difícil de determinar, né? Porque a gente tem isso oficializado através de registros, né? Aí na Umbanda, a Umbanda também existe a ideia que ela surgiu, né, em 1908, no bairro das Neves, no Rio de Janeiro. Isso é o aspecto oficial, fundada por Zélio de Moraes, mas nós sabemos que já existia antes dele, né? O pessoal fala que era macumba carioca, mas ele mesmo, ou as irmãs, as filhas dele citam que ele, quando ele ficou doente, ele foi procurar Umbanda, né? Encontrou uma preta velha que cuidou dele, etc. Ele começou a ter as manifestações mediúnicas e precisou de ajuda espiritual, né? Então são discussões que existem até hoje, né? Agora dizem que isso foi-me dito que o primeiro terreiro de Umbanda a usar tabaco oficialmente da tradição dos Sete Cruzilhadas foi a Tenda São Jorge, que permitiu que usasse tabaco e fizesse gira de Exu, né? Isso foi dito para mim, né? Agora, o primeiro terreiro que começou a usar tabaco talvez tenham sido os candomblés, né? Ali, a Casa Branca, né? E os terreiros mais antigos, né? Os terreiros Jeje também, né? Etc. Ali já do Nordeste em geral. Grace Almir, seja bem-vindo. William, seja bem-vindo. Diego, seja bem-vindo. Michel Dias, seja bem-vindo. Alexandre Nascimento, seja bem-vindo. Bruna Benson, qual Bruna que é? Tem 18 Brunos na tela. André Gomes, algum toque nacional dentro da música de terreiro? Então, onde a gente vê são algumas células, né, que são comuns a todos. Eu acho que, por exemplo, existe a célula, que existem no Brasil inteiro, às vezes um mesmo toque muda de nome. Mas eu acho que o mais característico é o Ijexá, né? Você vê essa célula, você vê isso aqui, né? Você vê no Brasil inteiro, norte a sul, né? Você vê que a célula do samba, né, que seriam o Congo de Ouro, né, as cabulas, também é muito presente, né, em várias, do Brasil inteiro tem, né? O Brasil inteiro tem. Agora, em termos de ponto cantado, eu acho que não tem nada que é o verdadeiro hino das macumbas, não tem nada que ninguém não reconheça, de Oiapoque ao Chuí, no Brasil inteiro, inclusive Uruguai e outros lugares, que é o ponto do tranca-rua das almas, né? O sino da igrejinha faz Belém bem bom, deu meia-noite o galo já cantou, seu tranca-ruas que é dono da gira, oi corre gira aqui. Quem que não conhece isso, meu? Se canta isso aí em qualquer terreiro, a casa cai, né? Isso aí, acho que é o tranca-rua, né? Que talvez seja um dos pontos mais conhecidos que tem. Carlos Batista, seja bem-vindo. Andréia, seja bem-vindo. Diego, calma aí, mestre. Eu tenho uma pergunta sobre as diferentes linhas de GAN ou agogô de Cabula e Congo. Olha só, Diego. Essa é uma pergunta, hein? Que eu vou te falar. Essa aí é crucial, hein? Então vamos lá.
Eu até ia falar alguma coisa hoje interessante. Você captou a mediunidade aqui, ó. Vou pegar um GAN aqui, tá? Os agogô tá tudo guardado lá também. Em outros lugares. Aqui nós temos, ó, isso aqui é um agogô de Oxum, né? Geração 3, já mostrei para vocês. Que ele é nigeriano. Uma coisa que incorre num erro, né? Que é um erro ritual, na verdade, né? Que não pode contar erro de ninguém. Agogô nunca se toca com madeira, sempre com ferro, viu? Né? É um instrumento ser tocado com... Bom, as linhas de GAN, do GAN, né? Não sei de que lugar no Brasil você fala. Quem fala GAN normalmente é o pessoal do Nordeste, né? Por exemplo, o arrebate, esse aqui, o arrebate do o Congo, né? Isso aqui todo mundo conhece, né? E também é usado na Havaninha também. O que se perdeu aqui no Brasil, o que permaneceu em Cuba, é que essa célula, essa clave aqui, você fala que as linhas, né? O que se perdeu aqui no Brasil foi o quê? Que existem algumas variações e combinações dessa linha aqui, ó. Isso é o que se usa mais. Mas na África tem várias variações, e várias variações é ótimo, né? Tem muitas variações. Mas em Cuba permaneceu algumas, e na América Central também, né? Aqui no Brasil ficou praticamente essa daqui, mas ó, tem isso aqui, ó, que é uma coisa, isso aqui é outra, ó. Isso aqui é outra, né? E existem as outras, na África tem, né, que também se perdeu as combinações deles aqui, que é esse outro aqui, ó. Né, que já entra ali para aqueles barraventos, né, já entra ali para aqueles, até pro Bravum, né, o próprio Adarrum, na verdade, né, que é tocado para algum, né, que é esse aqui. Então você tem, por exemplo, isso, parece que caiu aqui. O Congo de Ouro, que é o samba, né, que é... né? O barravento, pode ser também feito naquele outro que eu mostrei. Tem isso, né? Por exemplo, os toques que são um toque que é chamado batá, que é a lembrança dos batás, né? Ele é assim, ó. Né? E os tambores, eles tocam no contratempo desse, né? Aliás, os tambores tocam no contratempo de todos, né? Mas precisa saber achar, porque o agogô, os gans, os ferros que a gente chama, né? Eles são o maestro, né, das orquestras rituais, das orquestras de tambores, etc. Eles que mandam no ritmo, né? E em geral, né, acontece, isso é uma das coisas que o menino perguntou aí dos anos 80, 90, mudou muito pra cá. Uma das coisas que mudou foi isso também. Quem tocava isso aqui, antigamente, era o mais velho. Os novos tocavam os tambores, né? Era o mais velho que tomava conta do agogô. E hoje em dia inverteu, né? O pessoal quer já socar a mão no corpo, o negócio que é coisa da juventude mesmo, né? Você tem que compreender. Mas o agogô é o instrumento dos mais velhos, né? Os gans, os ferros, eles tocam os mais velhos. Por quê? Porque o Ogum foi o primeiro a chegar na Terra, foi o primeiro orixá a chegar na Terra. Então, o mais velho toca o agogô. Xangô é mais jovem,
né? Então os jovens tocam os tambores que são mais característicos do próprio Orixá Xangô e característico da juventude também. O Xangô ele é muito ligado ao verão, né? Ligado ao calor, ligado ao fogo. Então ele está relacionado com a juventude, certo? Outro, deixa eu lembrar aqui, isso aqui é muito top, né? Esse é o Panigé, né? Que é o toque de baloaê. Toque de um igbim. E aí vai que vai, né? Tem vários, né? Aguerê de Oxóssi, que, né, o Aguerê, na verdade, ele é aparentado com outros dois, que é o Corim, né? O Corim é... o Aguerê. E ele é aparentado com o Dinhaçã, que é o Aguerê mais rápido, por isso que é chamado de Aguerê Dinhaçã. E por aí vai. Só que na África se combinava isso, as coisas eram combinadas. Então, por exemplo, você tinha aqui... Vou pegar outra. Se está dando para ver aqui, ó. Não deu para ver, né? Então, por exemplo, você tinha... Tá feio o vídeo. Você tinha uma clave, ó. Tinha uma linha. Que a gente conhece, né? O outro fazia isso aqui. Ou seja, lá em origem, os ferros, eles tinham também as mesmas vozes que os atabaques têm. E o pequeno fazia isso aqui. Vou pegar o pequeno. Fica feio o som aqui, né? Vai lá, peraí. Dá certo. No grande mesmo, ó. Às vezes você escuta isso e já começa, a cabeça já começa a entrar numa espécie de transe, né? Duas coisas acontecendo simultaneamente, né? Então, não sei se deu para ouvir aí, porque ele deitado ele não fica com sono muito bonito. Agora, inclusive o modo, né? Você tem várias posições que você toca ele, né? Então, por exemplo, você pega existe o significado do porquê toca para baixo, do porquê você toca para cima, do porquê você toca aqui, né? De porquê você toca aqui e aqui, né?
Inclusive a própria a cabula, né? Que é o Congo de Ouro, que é o samba. Tudo é pergunta e resposta. Então você tem a pergunta e a resposta. Aqui no caso é seria o Barravento ou Bravão, né? Pergunta, resposta. E aí no Congo de Ouro você tem o samba, né? E sempre pergunta e resposta, ou seja, os agogôs dentro da própria célula já se divide assim, né? Então a gente tem que, é algo que também isso foi esquecido, né? E se perdeu. Vamos ver o que mais perguntou. Subiu. Boa noite. Douglas, boa noite, Douglas. Os tambores e falar deles. Vixe, instrutor, velho. Preciso ver um dia só para isso daí. Bruno, salve, Bruno. Obrigado pela conversa. Tata Landeji. Talandeji, salve, Talandeji. Johnny Moraes, Wander Conte, salve, salve, Terezinha, sejam bem-vindos todos à nossa live aqui. Os que são feitos para festivais servem a ser usados na gira, até porque temos com letras enormes. Eu acho que depende do bom senso, viu, Carlos? Depende do bom senso, né? Se for um ponto que realmente vibre as pessoas se sintam emocionalmente tocadas, né, pela religiosidade, eu acho que não tem problema nenhum, né? Mas se isso não acontece, eu não sei por quê, porque tem tanto ponto antigo, né, que a gente precisa ainda até resgatar e descobrir, e pontos antigos lindíssimos, que às vezes o pessoal para de cantar para cantar os novos. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Marcela Balessi, seja bem-vinda, Marcela. Eu falo devagar assim porque eu não enxergo, gente. Júnior, agiliza. Vê se tem a impressão que a Umbanda influenciou Angola e não o contrário. Não, acho que as duas caminharam juntos, né? De certa forma, mas eu não sei aonde a Umbanda influenciou Angola. Você fala em fundamento, em ritmo? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho, né? Porque Angola ela já vem bem antes, né? Até do que... de certa forma, as umbandas fazendo os ritmos que fazem hoje, né? Juremi, benção, Juremi, tudo bom? O cântico, aí da Silva pergunta, o cântico dentro da gira é uma oração para todos, né? Mas sim, aí que tá, o cântico, ele é uma oração cantada, né? O ponto, ninguém falava, ponto riscado, existe o ponto riscado, porque o ponto, ele é algo sagrado, né? E o ponto não dá para explicar isso agora, mas todo ponto riscado tem relação com o ponto cantado. Então todo ponto cantado você precisa achar o ponto riscado dele. Isso é o ponto de raiz, né? O ponto de raiz, antigamente as entidades baixavam, cantavam o ponto. Esse é o ponto tal, não sei o que, cantava. E riscava aquele ponto que estava sendo cantado mesmo. Você vê que essa noção se perdeu hoje, né? Então quando a gente fala a oração escrita do ponto riscado, existe um ponto cantado correspondente. Lúcia Gouveia, terapia. Salve, Chagas Maceno, salve. Adriano Oliveira. Adriano, tudo bem? Júnior Vagiliza, várias variações. Sim, tem muita, né? O agogô é um universo tão vasto como é o próprio tabaco. Né? Chequerês também, porque tem várias linguagens, né, para você. Mas existem células sim básicas, né, que simples. Danilo. Ó, Veganso, um abraço, pode sair. A gente tá aqui para, né? O Arrorrento. Mestre falou que o agogô deve ser tocado com ferro. Saber se não se usa nos ritos os agogôs daqueles de cabaça de castanha tocados com baquetas de madeira. Ali é outra coisa, né? Aquele é até chamado de agococo, né? Aquele é uma criação banto também, né? Assim como você tinha
Escravizar não. É um instrumento para provocar transe. Os bandos usavam o cachixi. Né? E aquele pode, né, usar, mas sabe qual é o problema? Não é um problema, né? Nunca nada é problema, mas ritualisticamente vai faltar o som do ferro, o som ancestral, o Ogum presente, o orixá Gogo, né, que é o orixá da voz presente, falta, né? Deu um corte aqui, porque o ferro ele tem que estar presente no ritual. Né? Pelo poder do fogo, a ideia da faísca, né? Aquilo que provoca a chamada de todas as coisas. Né? O tabaco de castanha, ele talvez não tenha essa função, né? Mas entre os bantos havia os ferros também. Né? É aí que não pode faltar dentro do ritual. Assim como você toca só com a tabaco e não usa gogô, tá certo, tudo bem também, mas vai faltar alguma coisa. Micael está assistindo. Meu filho, bem seu filho. João Dias, Diego Guimarães. Ah, Diego, você, Diego. Pós-corona a gente volta a fazer aula, meu filho. Vamos recuperar o tempo perdido. Agora precisa ver, né? Precisa mandar ele embora, né? Eu não tô corona não, tô tossindo porque eu tô com uma alergia aqui. Desculpa que eu tossi, viu? Carlos Batista da Silva. Diego. Tenho pesquisado bastante pontos de Pombagira. Dizer alguns de raiz. Tem muitos, né? Muitos. A pombagira vem girar, a pombagira vem trabalhar, ela é justiceira, quando pisa na tronqueira, ela é demandeira, na encruz ela é guerreira, tem muitos pontos de raiz, isso é uma coisa infinita, né? É aquele muito bonito, né, que fala de uma espécie de alerta. Ao longe ouvi um atabaque afinado e ele dizia: tem festa nesse reinado. Ao longe ouvi um atabaque afinado e ele dizia: tem festa nesse reinado. Moça, hoje a festa é sua, mas aquela tronqueira é de seu tranca-rua. Moça, hoje a festa é sua, mas aquela tronqueira é de seu tranca-ruas. Desafinei aqui um pouquinho, mas tá inúmeros pontos de Pombagira, né? Tem uns com atabaque, outros sem atabaque, né? Mas todos eles identificam, né, a movimentação da entidade, identifica o que ela faz, o que ela deixa de fazer, né? Conta uma história. Os símbolos que aparecem, né, nos pontos cantados, eles são importantes. O ponto cantado, ele é o grande livro não escrito da Umbanda, né? Ou seja, todos os segredos da Umbanda estão nos pontos cantados, né? Então a gente precisa saber traduzir esses pontos e não simplesmente compor. Esse que é o grande problema de você, a gente às vezes compor determinadas coisas de festival e levar para dentro do terreiro, né? Porque aquilo não vai ter um significado dentro do terreiro que você possa transpor para um ponto riscado, que você possa transpor simbolicamente para fazer uma evocação ou fazer a firmeza, firmar uma entidade com determinados pontos. Janaína, salve. Lenir, salve. Silva Raposo, salve. O Lenir. Benção, mestre, gostaria de ouvir e conhecer o ponto Pombagira Calunga. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa. Agora acho que não vou lembrar agora não, Lenir. O mestre vai sair. Tem um que fala dela, mas é relacionado a outras entidades, né? Pombagira Calunga pisou, pisou, pisou lá na tronqueira.
Pomba gira da calunga pisou, pisou, pisou lá na tronqueira, a terra estremeceu. Pomba gira firmou, a terra estremeceu. Pomba gira da calunga chegou. Esse é um ponto dela. Tem outros, né? Então, quem toca essa cabeça é difícil você lembrar os pontos, né? Porque tem muitos. Boa noite a todos. Luciana Kobayashi, já bem-vindo, Benção. Gustavo Aparecido Santos, já bem-vindo. Jefferson, já bem-vindo. Júnior Agiliza pergunta, perdoa a ignorância, mas o que é um ponto riscado? Isso aqui, ó. Ah, voltou agora. Vendo aí? Só rapidinho. O ponto riscado, Júnior, são as identificações que uma entidade traz para o plano físico, as ordens e direitos dela, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Antigamente toda entidade riscava, nem mesmo que seja, não estou falando de Umbanda esotérica, não, estou falando de pontos até simbólicos, né, da Umbanda popular. As entidades riscavam coisas muito harmônicas, né, e relacionavam esse ponto com o cântico, né? Pontos raiz primitivo, cruzado. Já vi os desenhos, mas não entendo, entendi. Ah, então, isso é cabalismo, né? A cabala você precisa estudar para entender, né? Esses símbolos precisam ser estudados para a gente poder compreender o que eles significam. Não é simplesmente riscar e acabou, né? Que é o que mais se faz hoje em dia. As pessoas riscam pontos aí à torta direita e não sabem o que estão fazendo. Isso é até perigoso. Guarda esse ponto, viu, mestre? Eu vou lembrar de outro. Andréia, existem determinados tambores que são consagrados só para determinados rituais? Poderia nos dar alguns exemplos? Ah, tem. Né? Você pode consagrar um tambor para um ritual específico. Por exemplo, você pode consagrar um tambor só para quimbanda, só para ritual de Exu. E consagrar tambores para ritual só para os caboclos, para os pretos velhos, né? Só para os encantados. Os encantados gostam muito de Ilu, né? Que é aquele tambor redondo lá. Por quê? Por causa da sonoridade dele, que é uma sonoridade de tambor, a gente chama tambor frame, né? Que são os tambores muito... eles são bem... faz um som, eles são vibrantes, né? E o som deles fazem com que os encantados gostam daquilo, né? Gostam daquele som, mas ele se projeta mais, né? Talvez seja essa palavra. Mas os batás, por exemplo, são específicos, né? Para determinados rituais. Então você pode sim consagrar um tambor para determinados fins. Vitor Hugo, salve Vitor Hugo. Matheus Leão, salve Matheus Leão. Então eu estava mostrando, né, alguns. Uma coisa interessante fazer um ritmo mais como era tocado lá em Angola, né? O Congo de Ouro, no caso. Lá na África é meio assim, né? Uma coisa um pouco mais pra frente, né?
quebradas, né? O Gustavo pergunta, o que ele perguntou? Dizer qual toque africano ou que não, ou não que existe, como assim? Não entendi. Qual toque africano ou não que existe? Dizer qual toque africano ou não que existe. O que você quer dizer? Que você quer dizer? Em geral todos são, né? O que não tem, que veio para as umbandas, é o toruá, né? Que é um ritmo indígena, que eu já mostrei outra vez. Que é um ritmo bem, parece simples, mas você precisa tocar ele direito porque ele promove um transe mesmo, né? Ele é um toque bem arredondado, assim. Mas eu acho que em geral os outros são, né? A não ser alguns ritmos lá que eu mostrei da outra vez também, né? Que é o Sete Pancadas, né? Um ritmo chamado Sete Pancadas, que é um ritmo em 7/8, né? Que é um ritmo difícil, assim, de executar, né? O Diego pergunta, você precisa que a coluna precisa de alguma proteção especial durante os rituais? Se sim, geralmente é a sua ritualística. Eu digo, eu acho que não, acho que a proteção da casa está na tronqueira. Né? A proteção geral do terreiro é a tronqueira, a casa de Exu, a casa de força, que segura tudo, né? Eu acho que o alabê não precisa, eu acho que o próprio cântico, né, já evita que você até entre, né, no cântico, o toque, né, evita que você entre em correntes negativas que se abatem sobre o terreiro. Diego, qual era uma pergunta? Não entendi. Toque africano ou não africano que você conhece. Então, eu mostrei aqui uma variação. Nós temos o... Isso aqui é africano. Não sei se você escuta o grave daqui, ó. Isso aqui é um toque africano, né? Em geral, muitas das acentuações elas são fora do que a gente entende aqui, né? Elas são fora, tem um tempo, né? Que os ferros dão, então eles vão fazendo as variações para trás. Aqui, mestre José Rogério, sua bênção, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. O djembe pode ser usado na gira? Pode, né? Mas eu sou uma pessoa velha, viu, Carlos? Eu acho que o djembe, não sei, ele é um instrumento para, ainda que haja rituais, né? Ali no Senegal, né? Na cultura fole. Eu não sei, isso não tem muito a ver com o Brasil, né? Mas tudo pode, né? Na verdade pode usar. Acho que não tem, né? Até porque eu já usei alguns rituais, eu uso, né? Rituais eu uso o talking drum, né? As pessoas podem falar, mas você usa o talking drum e não pode usar o djembe, né? O djembe é que ele é um instrumento de celebração, né? Até onde eu sei, né? Mas eu acho que, né? Acho que a Umbanda ela permite uma abertura, né? Em geral aí para as pessoas, né? Que o djembe é um instrumento muito complicado, muito complexo, né? Ele é um instrumento que não é um instrumento fácil não, assim. As divisões, né? Do djembe folar, eles são uma coisa muito delicada até, né?
Aí o Júlio perguntou, Ogã não pode incorporar? Então, vamos responder isso aí, né? Sempre dá polêmica isso. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é Ogã, né? O que é Ogã? Existe o Ogã, existe a Eked, isso nas tradições afro-brasileiras, né? Mas esses cargos não existiam na África, né? O Ogã, ele é um título, né? Ele é um título. Você fala na África Ogã, Ogum, né? Significa um general, né? Agora, aqui no Brasil, o título de Ogã surge como quando as pessoas faziam parte de uma casa, de um terreiro, elas começaram a sair dessa casa, às vezes ia visitar, às vezes brigava, tinha algum problema naquela casa e ia para outra, né? O Ogã não incorpora. Então a pessoa saía daquele terreiro, ela não incorporava, mas ajudava muito o terreiro, ela ia para outro lugar. Naquele ia no outro lugar e, claro, né, as afinidades, né, às vezes a pessoa se afiniza mais com uma casa do que com outra, é justo que a pessoa sinta aquela sensibilidade e incorpore, né, não tem problema nenhum. Mas o cargo de Ogã de Eked, que tem um grande valor aqui no Brasil, mas eles foram criados para quê? Para que os terreiros não perdessem as pessoas que não incorporam e que ajudam as casas, né? Então o Ogã, ele possui, por exemplo, o mesmo conhecimento, a mesma iniciação que aqueles que são os Iaôs, né? Que completam sua evolução dentro das casas, mas não tem o transe, né? Eles não têm o transe, não tomam o rum, né? Na nossa linguagem. E às vezes a pessoa ia para outra casa, acontecia isso. Aí vai para outra casa e incorporou lá, pô. O orixá baixou, quis baixar lá. O orixá baixa onde quiser, lógico, né? Isso que seja verdadeiro. Mas Ogã é isso, é uma criação que foi realizada aqui no Brasil, um cargo aqui do Brasil. Agora, qual que é a confusão? Porque existe o Ogã Niluga de faca, que é o Ogã de corte, né, que é que faz o sacrifício ritual. Existe o Pejigã, né, que é o que cuida da ritualística toda, etc. Tem vários tipos de Ogã, né? E o Ogã foi chamado o Alabê, porque diz que o Alabê não pôde incorporar. Mas é o seguinte, existe uma palavra dentro das tradições africanas que se chama Ogá. Ogá é o tocador, aquele que toca, o músico. A palavra Ogã foi confundida com a palavra Ogá. E aí chamaram os tocadores de Ogãs e confundiram com os outros cargos. Por isso que aconteceu. Por isso que fala que o Ogã não pode incorporar. Agora, nas tradições do candomblé, né, isso tem que ser respeitado. É assim, né? Isso aí é assim, tem que manter. Agora, na Umbanda pode. Né? Na Umbanda pode. O Ogã pode tocar e pode ter sua incorporação. Não tem problema nenhum. Que na Umbanda, né, nem é chamado muito de Ogã, até né, mas eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Claudinho Gouveia, boa tarde. Diego Guimarães, na música sacra afro-brasileira tem algum disco ou registro que você gosta e recomenda? Nossa, tem inúmeros, Diego, inúmeros. Eu tenho um acervo, né, de música sacra afro-brasileira. Nossa, tem inúmeras coisas. Um dos que eu mais gosto é o terreiro, é o disco do Caboclo Girassol, ali do terreiro que acho que tem até hoje no Rio de Janeiro. O Caboclo Girassol, que ele é um rito de umbanda clássico, um rito de umbanda com força, que você vê um tocador extremamente, que eu não sei o nome dele, que está nas gravações desse disco, um cara sensacional, que você acha que tem vários atabaques, é um só, ele tocando sozinho. Canta do jeito que tem que cantar, se impondo, mas não gritando, né? Sem dar uma de artista, nada disso, né? Um toque preciso, todo mundo batendo palma, aquela coisa toda, aquela celebração, é o disco do Caboclo Girassol. Quem não conhece, procura, na internet deve ter aí, né? É um dos discos mais maravilhosos que existem, né? E ali tem um ponto engraçado, falando isso, tem um ponto que canta assim... Meu Xangô da colina do alto da serra, com sua licença. Como é?
Meu Xangô da colina do alto da serra, com sua licença, peço permissão para vir trabalhar. Aê, Xangô, minha paz, aê, Xangô, minha paz. Quando ele fala Xangô da colina, ainda voltando naquele assunto do português, o Xangô da colina é uma lembrança do mito, né, de Xangô, que foi enforcado, que morreu enforcado na colina de Cossô, né? Era uma colina. Então, engraçado que mesmo em português, mesmo se as pessoas saberem, elas cantam ou cantavam, né, o mito corretamente. Meu Xangô da colina do alto da serra, né? Tá lá esse ponto, é só ir lá e ouvir. Aqui o Diego pergunta, na música Saga Verdade, já perguntou. Gustavo, mestre, pode comentar sobre os toques Congo, Jexá, Nagô, Bate-Folha, Angola, origem e particularidades. Eu comentei um pouquinho no começo, né? É o Congo, né, que eu falei, né? O Congo, ele é um toque, né, pelo nome, né? Oriundo ali na região do Congo, né? Esse nome, tem o Congo de Ouro, que é o Congo de Ouro, que é aquele samba que eu falei no começo, né? Que é diferente. Esse é o Congo, que é chamado também de arrebate, né? Então, esse ritmo existe aí em várias tradições das Américas, né? E é o ritmo que deu origem ao funk, né? Que as pessoas pegaram, na verdade, os discos, as gravações, mixaram. Eles entenderam o poder que aquilo tem de levantar as pessoas, mixaram e botaram os eletrônicos em cima, né? E esse ritmo é um ritmo principalmente considerado como um ritmo de chamada, por isso que ele é parente da vamunha, né? Que é o ritmo de chamada e encerramento, né? Para todas as divindades. E ele é usado em várias, né, cantigas, né? Tipo, Incoceá de Menê, Roximocumbé de Menê. Vai, eu cantei errado, peraí. Isso aqui é cabula, né? Mas vamos cantar isso aí. Incoceá de Menê, Incoceá de Menê, Roximocumbé de Menê. Você vê que é um samba, né? É o ritmo do samba. Cantar um outro. Lemba Furama, o Kiri Lemba, o Kirian, Zambi de Mona Lemba. Esse é um Congo, né? Ijexá ele é um ritmo que era de uma nação, né? Ou uma tradição chamada Ijexá, que era uma tradição que era governada essencialmente por mulheres, né? E a gente não vê mais terreiros de Ijexá por aí, né? E eram só mulheres que cantavam e tocavam, né? E o toque de Ijexá é tocado com as mãos.
hoje em dia ele é muito dedicado ao Oxum, né? Mas essa nação, a tradição de Ijexá, ela possuía, né, vários ritmos e eram consagrados a vários orixás, né? O Nagô é um ritmo que vem muito ali do Nordeste, das encantarias principalmente. E o Nagô, havia uma tradição Nagô, né? Havia uma tradição Nagô que tem a ver com os Queto, que eu falei no começo. Os Nagô, eles ajudaram os outros grupos, né, a se formarem. Mas há uma tradição Nagô, né, que tem a ver com a Queto também, eles são muito próximos, os cânticos são iguais, só que os Nagô eles tocam com a mão, né? E os Nagô, junto com os Queto, né, que até esqueci de falar no começo, eles ajudaram as outras nações, as outras tradições a se formarem, né? E Nagô era como os Gês chamavam os Yorubás, né? Significava estrangeiro, significava outras coisas, né? O Nagô é aquele ritmo mais clássico, né, dos terreiros, talvez, né? O bate-folha está... acho que é o corinheu aí, né? É aquele... que é tocado para, essencialmente, nas saçanhas, né? Principalmente, né? Ou você está falando do bate-folha, do terreiro bate-folha. O bate-folha é um terreiro de Angola, né? Dos mais antigos. E aí, José Rogério, salve, mestre José Rogério. O Berval, seja bem-vindo. André pergunta, 7 notas musicais, como relacionar elas com os 7 dias da semana e as 7 cores principais? Ixi, aí para explicar precisa ter, né? Mas tem relação, né? 7 notas musicais, na verdade, as ideias de cada orixá relacionado à semana vêm das notas musicais. Mas agora não vai dar para explicar isso, porque precisa de um acessório teórico, né? E lousa, etc., para explicar isso daí. Marcos Tadeu Soares. Olha, Marcos, tudo bom? Mestre, mesmo a gente tem nós temos aqui o Templo da Estrela Verde, nós temos um maior acervo de música de terreiro do Brasil, né? Tem um maior acervo. Procurei na internet, é que você deve achar. O nosso blog está bem desatualizado, aliás, né? Que é acervo Estrela Verde. Procura lá que você encontra algumas coisas. Rodtex, assistindo, bem-vindo. Ordinário, bem-vindo. Matheus, mestre, pode explanar? Poderia explanar sobre as diferentes intensidades de toques para os diferentes orixás, toques mais graves para Orimá, mais louvação para Oxalá? Acho que, na verdade, o ritmo, existem vários ritmos para cada divindade, né? Mas os cânticos mudam sim um pouco, né? Você não vai tocar para Preto Velho correndo, né? Rápido. Preto Velho a gente toca lento. Por quê? Porque o Preto Velho é regido pelo planeta Saturno, que é um planeta lento. Então você tem que tentar achar aquela relação entre a potencial da entidade com o que você está tocando, né? E Oxalá às vezes é só no... os cânticos eles são mais aqui, ó. No folha balé, né? Porque Oxalá já são entidades mais que preferem o silêncio, preferem a tranquilidade, né? Então você vai muito aqui. Ainda que haja, né? Alguns que se batão da guia, né? Que possuem ritmo, entidades que já se pronunciam mais, né? O Birajara, entidades de Oxalá que se pronunciam mais com tambor. Mas eu quero Oxalá, meu Pai, pena de nós tem dor. Se a onda da terra é grande, seus poderes são maiores. Então a gente não faz muito ponto de Oxalá, né? Dificilmente ele vai muito pro ritmo. Ora, Lotum, benção, mestre Lotum. Tassuí, benção, mestre Tassuí. Kelly Regina, salve Kelly. E mais aqui,
Nagovodon não seria ligado a Jeje? Sim. Né? Quando a gente fala Nagovodon, eles estão ligados. Existem várias misturas, né? Várias misturas. No terreiro, Jeje, Jexá, no sul tem muito, né? Os batuques tem muitas misturas e várias tradições diferentes, né? Nagovodon, ele é ligado ao Jeje, né? E aos Nagô também. Gustavo, benção. Marcos Tadeu, benção. Márcio, benção. Qual a minha gíria preferida para tocar? Ih, eu gosto de tudo. Macumbeiro Puta vida, eu gosto de tudo. Eu gosto Nossa, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, eu gosto de cantaria, eu gosto dos Exus, né? Eu gosto da caboclo. A gira estando vibrada, a gira estando. Você sente que aquela positividade, aquela potencialidade, aquela coisa maravilhosa, né? Cultos para orixá também, né? Eu gosto de tudo, né? Às vezes até um tempo atrás aí o nosso Rei de Xangô aí, alguns irmãos vieram nos ajudar a tocar e fazia tempo que eu não tocava as coisas, né? Até dos candomblés e tal. Aquilo foi uma satisfação tão grande. Às vezes você não tem o que tocar, né? Estava falando com o Alabé Alexandre aí, que estava aqui assistindo, você está ainda, né? Que a gente se encontra para tocar mais, né? É mais na gira, assim, que faz aquilo e é sempre bom, né? Estar em contato com tudo que a gente já faz e fez. Né? Então é difícil, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, assim, independentemente do que seja, né? Sendo bem vibrado, né? A coisa estando bem equilibradinha, né? Você vê que você está auxiliando as entidades e não atrapalhando elas com o tambor, é a melhor coisa que tem, certo? Então eu gosto de tudo. Bom, gente, acho que já deu a hora, né? Vamos encerrar, né? Cantar um ponto para vocês aqui. Ponto antigo. A gente tá falando aí dos caboclos, né? Um ponto antigo que pouca gente acho que lembra é o ponto do Caboclo Paraguaçu, né? Já falei que tem bastante pessoas que cantam, né? Os pontos aí, eu vejo várias lives, a pessoa fazendo vídeo. E sou eu para ficar cantando ponto, né? Eu vou cantar, estou mais aqui para explicar, mas eu gosto de ponto velho, né? Porque a gente lembrar aqueles cânticos antigos. Eu não sei porque agora veio o ponto do Caboclo Paraguaçu na minha cabeça, uma entidade muito antiga, né? Ele era assim, ó. Ogum, meu pai Ogum. E você vê, Ogum é uma divindade, né? Um orixá relacionado principalmente à água, né? E o nome desse caboclo é Caboclo Paraguaçu. Paraguaçu significa o grande rio, né? Você vê como tem aí a raiz da verdade no ponto, né? Ogum, meu pai Ogum, venha nos ajudar. Quem manda lá do céu, num raio de luz, Paraguaçu nesse congá. Paraguaçu vem de Aruanda, Paraguaçu vem de Aruanda.
Então, saravá profundo a todos, salve a todos os caboclos, seus pretos velhos, das crianças, salve todos os encantados que eles possam trazer, né, a cura para todos nós, ainda que nós entendamos que toda essa epidemia aí já é o começo de uma cura muito maior, né, que é da nossa relação com a natureza. Até brincar com o pessoal aí que a gente tá ouvindo estrondos, né, ouvindo aí o céu, né, com os estrondos. Isso daí, gente, não é nada de terrível não, né? Não é terrível não. Na verdade, nós estamos emitindo, o Douglas está rindo aí, não sei do que, mas tudo bem. O Douglas, nós estamos emitindo menos gases, né? Poluição na atmosfera, a atmosfera reage, né? Tá, é uma ebulição, né? Então os gases lá em cima, eles se realocam, né? Então é por isso. Mas é uma das coisas, lições que a gente vai tirar disso aí quando tudo isso passar, né? E espero que todos nós possamos, né, nos livrarmos disso, nós possamos, na verdade, nem passar por isso tudo aí, mas que passar por essa tristeza que está sendo tudo isso, né? Que possamos, na verdade, ter uma consciência maior depois que tudo isso passar, tudo que isso se renovar, né? Tudo que isso trouxer. Ontem teve aí a lua cheia, né? Lua cheia abrindo aí o signo, né, de Áries, talvez. Isso aí demonstra que, né, há uma claridade chegando, mas chegando debaixo de muita intempérie, né? Então nós vamos pedir, né? A gente precisa pedir para aqueles que estão com esse sofrimento, pedir pela nossa humanidade, e que depois de tudo isso passar a gente não volte a cometer os mesmos erros, né? Nós temos muito que aprender com isso e a gente precisa rever muita coisa, né? Espiritualidade, ela não precisa ser feita só dentro do terreiro, dentro de uma casa, né? Espiritualidade não precisa só de pemba, nem de galinha, nem cruza, né? Espiritualidade é nesses momentos agora que nós estamos nos afastados dos outros e precisamos realmente estar em conexão espiritual verdadeira, não só ritual, né? Que é uma conexão que está fora de nós. Tá bom, gente? Então, saravá profundo a todos e qualquer dia voltamos aí, isso é uma das nossas lives abertas, né? Nós temos no nosso Filhos de Santo, a gente faz várias fechadas para o pessoal poder aprender, né? O pessoal poder entender o que nós fazemos no terreiro, mas o saravá profundo a todos e vamos em frente. Vamos em frente que nós vamos passar por tudo isso e tudo será melhor para todo mundo. Saravá.